Essa redação aqui, eu acho que, no geral, ela é até superior à anterior, porque a anterior estava bem problemática. Mas essa aqui, vocês vão passar a mesma raiva que eu passei. Prepare-se para envelhecer uns 3 meses, só da raiva que você vai sentir aqui, ó. Se começar a nascer um pezinho de galinha, um bigodinho chinês, é por causa dessa redação, tá bom? Então, como é que essa redação ela conseguiu nota 1000? Lembrando que ela usou estratégias ótimas, mas é aquela história. Você pega assim um tecido, uma seda chinesa linda, aí você pega aquela agulha sem futuro, aquela linha também. Eu ia dizer vagabundo, não pode falar, né? Bem furreca e para costurar uma seda chinesa. Aí não rola, meu patrão. Aí não rola. Tá certo? E lembrando também que aqui no nosso canal você encontra várias análises que eu fiz das redações nota 1000 do Enem 2024, que são muito semelhantes às do Enem 2025. Já deixe seu like, tá bom? Porque esse like é muito importante pra gente. Você deve pensar que coisa é chata, o pessoal fica pedindo like. Gente, é a única forma que nós temos, assim, legal de o YouTube recomendar o nosso trabalho, sabe? De o YouTube reconhecer o nosso trabalho, de o YouTube mandar aqui Pix pra mim. Se for depender de YouTube, minha filha, eu não recebo nada, né? Vamos embora, gente. Vamos cortar aqui direto, tá? Lembrando esse tema maravilhoso, muita gente tremeu por causa disso aqui, por causa do perspectiva, né? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eita. Só relembrando, tá? Em agosto nós teremos Enseja. Com o Enseja vão vir aí pelo menos mais 4 temas de redação que a gente pode descartar do Enem, tá? Acho que é final de agosto que rola. E aí nós temos, ó, a redação. Lembrando, é uma redação boa, tá? Mas como só selecionaram apenas 10 redações nota 1000, então essas 10 redações nota 1000 não pode ter um cílio fora do lugar. Não pode ter isso aqui, ó. Não pode ter um cabelinho de sapo, certo? É que aquela história. A pessoa vai casar com a pessoa que você ama. Não necessariamente você. Então que ela seja perfeita, né não? Péssimo exemplo. Pois é, redação, nota 1000, sem merecimento total. E eu já, assim, vocês que já estão adquirindo também, que aluno meu já tem aquele olho de Tandera, né? Olha, já começa a julgar. Ela levanta a sobrancelha assim, ó. Faz cara de fava marguenta. Começa a analisar os textos. A gente vai analisar esse texto e eu quero que vocês me digam ou identifiquem uma palavra que se repete muito. Faz parte de uma expressão, então ela se repete muito e isso para mim afetou a C4. Então vamos lá também, só lembrando para evitar processo, meu advogado ele não está de férias, porque na verdade meu advogado são meus ex-alunos, tá? Essa análise não tem o propósito de desqualificar o autor da redação, mas de examinar criticamente a coerência entre a nota atribuída pelo INEP e os critérios previstos na matriz de referência do Enem. Ou seja, a gente quer falar mal do INEP e da banca. A pessoa que recebeu a nota 1000 é dela, então ela merece, tá? É dela, ela é a dona. Mas que é dona INEP, muitas vezes é uma pistoleira, ela é, tá certo? Então, curtam a aula, vocês já curtiram? Então, cuidado, viu? E olha só, vamos começar então. Ela usou um repertório que eu recomendo a todos os meus alunos, que inclusive é meu repertório preferido, que é a Constituição Federal. E muita gente pensa que não pode mais usar a Constituição Federal. Só que você pode, tá certo? Você pode sim. Então, olha só. A pessoa aqui em questão, ela trouxe o seguinte: Constituição Federal. Lembrando que perspectivas é acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, né? Qual é o núcleo temático? A palavra mais importante aí, envelhecimento. Então, tudo que você escolhe na sua redação, repertórios, argumentos, tem que conversar com envelhecimento de alguma forma, tá bom? Eu trouxe aqui, eu não sei se dá para entender direitinho, então eu trouxe ela transcrita também, tá? Caso você não consiga entender. Ela traz a Constituição. A Constituição Federal de 1988 garante a todos os brasileiros o direito ao respeito e à dignidade humana, incluindo os idosos. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não achei muito interessante esse uso que ela fez da Constituição. Acho que dá pra gente olhar aqui, né?
todos os brasileiros o direito a respeito e à dignidade humana, incluindo os idosos. Por que isso aqui para mim ficou totalmente redundante? Quando ela fala aqui, ó, que garante a todos os brasileiros, incluindo os idosos, inclusive os idosos, isso aqui para mim é redundante. São todos os brasileiros, é menino, papagaio, cachorro, periquito, velho, novo, mulher, criança, é tudo. Certo? Então aqui, esse incluindo os idosos, foi uma estratégia bacana porque ela conseguiu ancorar de alguma forma o repertório, a questão do envelhecimento, mas eu acho que ficou muito forçado. Ficou muito forçado isso aqui. E aí não deu uma produtividade. A gente vai analisar a produtividade agora, ó. Entretanto, quando ela fala entretanto, ela vai trazer a tese de contraste dela. Entretanto, as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, inteligente, ela retomou o tema todo já na introdução, certo? Então, ó, entretanto, as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, as quais são, em sua maioria, negativas. Isso aqui é interessante porque ela problematizou. Perspectivas são projeções que você tem do futuro. Então, quais são as projeções? São projeções negativas, em sua maioria. Podem contrariar o texto constitucional. Então, ela fala que a CF garante a todos os brasileiros o direito ao respeito à dignidade, incluindo os velhinhos, os idosos. Entretanto, as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade, que são em sua maioria negativas, podem contrariar o texto constitucional. Aí eu fiquei assim, ó. Por quê? Contraria por quê? Pra mim ficou faltando alguma coisa. Sabe? Que nem eu, por exemplo, hoje eu não passei rímel. Tá faltando alguma coisa. Passei nota 1000, tá faltando. Então, ok. Lembrando também que essa redação ela não recebeu nota 1000 de todos os avaliadores. E eu vou dizer aqui ao final da aula quanto que ela tirou em cada competência. E aí ela continua. Isso decorre devido à escassez de fiscalização e ao preconceito e deve, pois, ser alterada urgentemente. Beleza. Quando a gente está falando de tema de redação do Enem, tudo é problema. Tudo. Se for a importância da empatia, a gente tem como problematizar isso. Apesar de a empatia ser fundamental para a inter-relação saudável entre as pessoas, ela não é valorizada, ou ela não é propagada, ou ela não é vivenciada. Então, quando você fala que, apesar disso ser importante, isso não acontece, você problematizou, tá? Quando você fala, a Constituição garante isso, no entanto, isso não acontece, problematizou, tá? Então, para mim, aqui faltou alguma coisinha, certo? Eu não considerei esse repertório dela produtivo. E aí, eu quero também que vocês observem só uma coisa aqui, ó, em relação à extensão dos parágrafos dela. Olha só, a gente tem aqui a introdução, a gente tem aqui o D1, a gente tem aqui o D2 e a conclusão, tá? Eu achei bem destoante. Bem destoante mesmo. Por que que eu fico com isso? Porque é nota 1000. Então aqui, ó, o que que aconteceu? Segundo a metodologia que a gente usa na marca, que é baseada inclusive na matriz de correção do Enem, atualizada já, um repertório para ser produtivo, ele precisa responder essa pergunta aqui, ó. Por que exatamente esse repertório foi escolhido? A Constituição ela garante dignidade e respeito, beleza. Mas o que isso explica sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade? As pessoas não estão envelhecendo com dignidade, o que está acontecendo? Certo? Então, eu acho que ela deveria ter destinado um espaço maior a essa introdução para poder desenvolver melhor essa problematização. Porque faltou um pouco de problematização, na minha opinião. Ela falou só que a Constituição garante dignidade e respeito, só que isso não acontece no Brasil. Que as perspectivas do envelhecimento são negativas. Perspectiva negativa implica indignidade? Vamos ver. Eu trouxe aqui. E outra coisa, uma patrulha gramatical aqui da C1. Vamos lá. Cadê? Ó, houve uma falha gramatical de concordância nominal na palavra alterada. Tá aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Isso ocorre devido à escassez de fiscalização e ao preconceito e deve, pois, ser alterada. Só que qual é o sujeito disso aqui? É isso. Isso é masculino, então isso deve ser alterado.
tá bom? Então já temos aí uma falha gramatical, uma ocorrência, tá bom? Ó, isso ocorre devido à escassez de fiscalização e ao preconceito e deve, pois, ser alterado urgentemente. E aí, mãe reescreveu. Eu só aumentei a letra, mas ficou basicamente do mesmo tamanho. Então nós temos aqui, ó, a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito à dignidade e ao respeito. Aí eu troquei, ó, princípios que devem ser garantidos em todas as etapas da vida. Então, quando eu falo princípios que devem ser garantidos em todas as etapas da vida, eu tô falando que é menino, homem, velhinho. É criança, é jovem, é homem maduro na meia-idade e é idoso, em todas as etapas da vida. Isso aqui conecta imediatamente, isso aqui garante pertinência. Quando eu falo, ó, todas as etapas da vida, isso aqui garante uma pertinência direta com o núcleo temático, que é envelhecimento, tá? Então aqui o corretor já fala, não é de bolso, porque um dos corretores pode ter atribuído o repertório de bolso a ela. Certo? Então, beleza, em todas as etapas da vida. Aí, continuando, entretanto, a persistência de perspectivas negativas acerca do envelhecimento no Brasil evidencia um distanciamento entre a garantia constitucional e a realidade. Pronto, problematizei. A persistência de perspectivas negativas acerca do envelhecimento no Brasil evidencia um distanciamento entre a garantia constitucional e a realidade. E isso ocorre devido a eu mantive o mesmo, né, mesmo argumento, a escassez de fiscalização das normas protetivas e ao preconceito etário e deve, pois, ser alterado urgentemente. Tá? Então, eu mantive aqui o projeto de texto dela, só fiz essa adaptação. Beleza? E aí, para mim, agora veio o parágrafo mais problemático. Ah, deixa eu só ver aqui. Eu quero que vocês se atentem a isso aqui. Deixa eu ver se já tem na introdução. Certo, beleza? Quais? Isso decorre. Não. Não, ainda não tem não. Que vai começar a entrar em repetição aqui, vocês vão ver. Olha esse canavial de desenvolvimento, achei muito longo. E quando eu fui observar, eu acho que ela mesma, enquanto estava elaborando, ela sentiu que se perdeu um pouco. Ela escolheu bons repertórios, tá? Não, aliás, um bom repertório, que aqui a gente chama de REF, né? A nossa metodologia para você criar parágrafos de argumentação sobre todos os temas é esse passo a passo. RAP, REF, REC e RAP. Você pode ter 4 frases, 4 períodos aí no seu parágrafo de desenvolvimento. O RAP, que é a primeira frase, retomada do argumento e do problema, que é o tópico frasal. O REF, que é a segunda frase, repertório fundamentador, que tem que estar conectado ao tema e também ao argumento. Depois o REC, que é o repertório concreto, é um exemplo concreto, é um dado estatístico, é um fato observável, não precisa ser algo com fonte mesmo, não. Pode ser o senso comum até. E a quarta frase seria o RAP, mais uma vez, que é a retomada do argumento e do problema de novo, com uma análise crítica. Então, quando você tem isso em mente, esse passo a passo, saber o que você tem que fazer em cada frase, em cada linha, você deixa de perder tempo esperando inspiração para poder escrever, tá bom? Então, aqui, eu acho que ela se excedeu um pouco. Ela escolheu aqui, vamos lá. Ela vai retomar, deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que dá para vocês entenderem, né? Porque eu coloquei também, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não, acho melhor eu fazer assim. Fica melhor pra gente ver. Olha só. D1, que ela falou que é escassez de fiscalização. Beleza, vamos lá então. Ó. De início, esse operador argumentativo aqui, ele não é válido para C4. Então, a C4 não contabiliza o de início, primeiramente, em primeira análise. Ela avalia, por exemplo, contabiliza nesse contexto, nessa perspectiva. Então, de início, vale destacar que a escassez de fiscalização é uma falha grave, é uma grave falha estatal. Isso aqui é o RAP dela, né, que é a retomada do argumento e do problema. Então, aqui o argumento, ó, escassez de fiscalização. E aí ela continua, vai para o repertório dela agora. Nesse sentido, ok, cabe referenciar a lei orçamentária anual. Inclusive se atentem a esse cabe, tá? Cabe referenciar a lei orçamentária anual, LOA, a qual indica quanto deve ser investido em cada setor. Lembrando, o repertório que ela escolheu aqui, certo? Esse REF, ele deve servir para quê? Para comprovar, para fundamentar a escassez de fiscalização. Olha como a escassez de fiscalização é uma grave falha do Estado, é uma negligência do Estado no que diz respeito às perspectivas acerca do envelhecimento. Aí ela fala que a LOA
é a lei orçamentária anual. E o que essa LOA faz? Ela indica quanto deve ser investido em cada setor, priorizando algumas áreas e subfinanciando outras. Aqui o que eu entendi. Beleza, a lei orçamentária anual, ela indica quanto deve ser investido. E é natural que algumas áreas sejam priorizadas e outras sejam subfinanciadas, ou seja, recebam menos. Então vamos ter que botar mais aqui do que aqui. Beleza. E aí ela continua. Ela vai trazer então aqui uma espécie de REC. A exemplo destas o quê? Destas, eu acreditava que era essa aqui. Áreas, aliás, outras que são subfinanciadas, né? Destas aqui, ó. Ó o cabe de novo. Cabe citar o ramo de fiscalização, com destaque para o cumprimento de leis que priorizam o idoso, o qual recebe somente cerca de 1% de verbas para o seu funcionamento, o que compromete a qualidade de seu serviço. Vamos lá. Escassez de fiscalização é o argumento dela. O repertório que ela escolheu foi a Lei Orçamentária Anual. E essa lei, ela indica quanto deve ser investido, qual área vai ser priorizada e qual área vai ser subfinanciada. E aí ela vai dar um exemplo da área que é subfinanciada. E aí ela fala, cabe citar o ramo de fiscalização. Então aqui ela meio que retoma. Agora eu não entendo esse ramo de fiscalização, né? Ramo de fiscalização. Com destaque para o cumprimento de leis que priorizam o idoso, o qual recebe somente cerca de 1% de verba para o seu funcionamento. Aqui, para mim, ó, primeira coisa, sou muito criteriosa quando eu vou corrigir redação. Então, com destaque para o cumprimento de leis que priorizam o idoso. Aqui eu já perguntaria, por exemplo. Quando o corretor fala assim, ó, por exemplo, é lacuna. Lacuna. Então, que priorizam o idoso. Aí esse o qual, eu fiquei, meu Deus, o qual é o idoso só recebe 1%? Não, é o ramo. O ramo de fiscalização recebe somente cerca de 1% de verbas para seu funcionamento, de acordo com o Instituto. Fonte. Meu amigo, eu vou atribuir nota 1000 para uma pessoa. Eu vou querer saber a fonte. Eu vou querer saber. Cerca de 1% de verbas para seu funcionamento. Eu pesquisei isso aqui. E eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Você pode pesquisar também. E aí, ó, recebe cerca de 1% de verbas para o seu funcionamento, o que compromete a qualidade de seus serviços. Aí, novamente, quais são os serviços? A LOA que ela trouxe está comprovando que existe uma escassez de fiscalização? Não, ela só explicou aqui o que é a LOA, certo? Então, beleza. Aqui, para mim, já tem duas lacunas argumentativas. A lacuna acontece quando você afirma uma coisa e você não dá desenvolvimento, não dá um exemplo, não dá um detalhamento. Aí cabe ao corretor entender o que você quis dizer, certo? E agora, tá cada vez mais puxado esse lance da lacuna, tá bom? E ela fala o que compromete a qualidade de seus serviços. E aí ela vai falar agora sobre essa precarização no ramo de fiscalização. Aí, para mim, os exemplos que ela trouxe jogaram uma pá de cal, assim, no argumento. Essa precarização pode ser vista na falta de profissionais especializados nesse setor. Que setor, mulher? Eu tô agoniada já. Que setor? E no não envio constante de fiscalizações para locais necessitados de atividade. Por exemplo, mas que local que é necessidade de atividade, mulher? Pelo amor de Deus, me ajude a te ajudar. Falta de profissional especializado, certo? No setor de fiscalização, tá faltando fiscal? E no não envio, eu odeio esse negócio de não envio. E na falta de envio constante de fiscalizações para locais de necessidade de atividade, por exemplo. Aí, ela vai, assim, ela sentiu, eu acho que ela sentiu que estava faltando alguma coisa, ela falou, eu vou explicar mais. Quando for explicar, aí, meu amigo, tem uma expressão que eu acho muito massa. É fez cocô na mão e bateu palma. Mas nesse caso aqui deu certo.
E aí ela fala, ó, tá falando sobre fiscalização, como isso afeta o envelhecimento, que tem a LOA, que tem setor que é subfinanciado, tá tudo precarizado, tá faltando profissional, não tem envio de verba, beleza. Aí ela vai dar os exemplos aqui, ó. Muitos lugares, como shoppings e mercados, possuem, por leis, vagas exclusivas para pessoas com mais de 60 anos e filas prioritárias. Peraí, você estava falando de fiscalização, de setores, e aí você foi falar de shopping e mercado, que tem vaga exclusiva para pessoa com mais de 60 anos e fila prioritária. Então, isso aqui é um exemplo de como as perspectivas acerca do envelhecimento são negativas. Continue. Então, por lei tem vaga. No entanto, muitas vezes, tais normas são desrespeitadas tanto por clientes quanto por funcionários, os quais, sem a devida vigilância, continuam a infringir leis que asseguram os direitos dos mais velhos, demonstrando uma perspectiva negativa acerca do envelhecimento populacional. Gente, eu que estou sendo muito criteriosa, ou vocês concordam comigo? Que ela, vixe, ela criou um problema. Cara, a gente não respeita os velhos, os mais velhos. Cara, a área de fiscalização, o ramo de fiscalização dos idosos é subfinanciado. Faltam profissionais. E tem o tal do não envio de verbas. Cara, tá faltando profissional especializado. Ó, profissionais especializados. Nesse setor. Locais de necessidade de atividade. Aí quais são os locais? Shopping e mercado, que o pessoal está estacionando na vaga dos idosos, e aí os funcionários não estão nem aí, e os clientes estão dizendo, eu estaciono mesmo. Amada, ela não tá errada não, errado tá estão os corretores que aceitaram isso aqui. E quando ela fala aqui também, isso aqui também me deixou meio agoniada, quando ela fala assim, ó, vagas exclusivas para pessoas com mais de 60 anos e filas prioritárias. Essa fila prioritária não é para quem tem mais de 60 anos, não. Porque era vagas exclusivas e filas prioritárias para pessoas com mais de 60 anos. Para mim, isso aqui ficou. Hã? Fila prioritária para quem, amada? Certo? E aí temos também. Eu até fiz uma análise. Ela finaliza, né? Urge então uma mudança nesse cenário. Aqui teve quantos cabe? Aqui teve 2 cabe, né? Cabe e cabe. Deixa eu ir aqui rapidinho para vocês, ó. Isso aqui é muito importante que você entenda. Quando eu falo REF, é repertório fundamentador, e REC é o repertório concreto, é aquele que mostra como essa realidade se manifesta no Brasil. Ó. Se o REC não comprova o REF, ou se o REF não explica o RAP, ou seja, o argumento vai perder força. Certo? A LOA, que ela trouxe esse repertório, é excelente, mas ela foi usada para explicar o orçamento, não para explicar a falha na fiscalização. Então, esse repertório aqui, ele está improdutivo. Improdutivo. A gente já teve o repertório improdutivo da introdução. Para mim, ela não conectou direitinho, não ficou bem conectado. Ela não explicou por que ela estava usando a Constituição ali para fundamentar, para contextualizar o tema. E na problematização, não ficou 100% para mim. Improdutivo. O repertório o REF do D1, improdutivo. E com as mudanças na correção da redação do Enem, todo o repertório improdutivo agora também é classificado como lacuna argumentativa. Então, quando você traz um repertório improdutivo, a C2 já fica alerta, porque se você tiver só um improdutivo e os outros produtivos, você não perde ponto na C2, mas você perde ponto na C3. Porque repertório improdutivo é lacuna argumentativa, e lacuna argumentativa é penalizada na C3. Certo? E aí eu busquei fazer... lembrando também, ó, que a gente teve, nesse caso aqui, mais 2 ocorrências na C1, tá bom? Eu coloquei aqui um asterisco, né? Cadê? Tá aqui, ó. Olha só, deixa eu colocar de amarelinho. Aqui, lugares como shoppings e mercados, certo? Aqui, como ela tá inserindo uma expressão explicativa, ó, ela fala, ó, muitos lugares, como shoppings e mercados, possuem por lei, então, essa expressão aqui, ela deve ser intercalada por vírgulas, então, ausência de vírgula aqui. Lembrando que já tem uma falha gramatical na concordância também na introdução. E aí tem outro também, quando ela fala aqui, ó, são desrespeitadas tanto por clientes, vírgula, quanto por funcionários. Essa vírgula aqui, ela está errada.
Isso aqui é uma expressão de correlação. Então, tanto por isso quanto por isso. Temos aí 2 falhas gramaticais de pontuação por vírgula e temos uma de concordância verbal. Aqui já temos autorização para quê? Para debitar 40 pontos na C1. Só que ela tirou 200 pontos. Eu vi pessoas que não cometeram, simplesmente não cometeram desvios e erros que tiraram 160 pontos. Eu já, acho que já é bem eu já acho que foram 5 anos já, com 980 pontos na redação. Eu não consigo entender de onde tiraram, porque eu cravo 180 pontos na C1. Dessa vez não foi na C1, foi na C5. Mas todos os anos quase. Eu fico com 180 pontos na C1 e eu não sei por quê. E eu coloco até, eu exponho, eu publico, falo, gente, me ajudem. E a galera não diz. E a gente não pode recorrer, não é verdade? Então aqui nesse caso nós temos lacunas argumentativas, certo? A lacuna argumentativa pelo repertório improdutivo, a lacuna argumentativa também pelas lacunas argumentativas, que está faltando um detalhamento, uma explicação. O repertório dela, esse REC aqui que ela fala que cerca de 1% para funcionamento, não tem legitimidade, mas aí vou ficar até quieta, certo? E os exemplos que ela traz, quando ela traz aqui para aplicação prática, os exemplos que ela traz, vagas de shoppings, supermercados para idosos e os clientes e os funcionários estão nem aí, isso faz a gente se perguntar, então por isso que essa área é subfinanciada? A área é subfinanciada por isso. Então a gente vai mandar só 1% mesmo, é só para vaga de supermercado e de shopping, né? Então ficou faltando alguma coisa aí. E aí eu peguei o que ela utilizou e busquei dar aqui uma repaginada que minimamente tivesse coerência com o que é exigido na nova correção. Então ficou dessa forma, ó. A partir desse contexto, eu prefiro esse operador argumentativo. Vale destacar que a escassez de fiscalização constitui uma grave falha estatal. Pronto, aqui é o RAP dela, retomada do argumento e do problema. Ok. Agora a gente vai para o REF, que é o repertório fundamentador. Vou continuar aqui com a LOA. Ela faz, nesse sentido, a Lei Orçamentária Anual, LOA, assegura a destinação de recursos para a implementação e a fiscalização de políticas públicas voltadas à proteção da pessoa idosa. Então, ó, fiscalização, quando eu falo aqui, ó, já casa também, ó, com o argumento. Então, assim, é amarradinho. E aí fala que essa lei assegura a destinação de recursos para a implementação e fiscalização de políticas públicas voltadas à proteção da pessoa idosa. Conectei aqui com envelhecimento. Beleza. Aí, todavia, a realidade contraria essa previsão. Que agora eu vou trazer o REC. Porque o meu REF, geralmente, ele traz o ideal. Ó, a LOA garante isso aqui. Todavia, olha o que a realidade faz. A realidade contraria essa previsão, uma vez que o Disque 100 registra, pode usar Disque 100 para todas as minorias sociais, que vai haver registros do Disque 100 sobre denúncias de abandono, de maus tratos, sabe, de falta de fiscalização, um monte de coisa. O Disque 100 registra anualmente milhares de denúncias de violações dos direitos da população idosa. Aí eu não posso só parar aí, eu tenho que dar exemplo, ó. Como? Abandono e maus tratos. Evidenciando o quê? A insuficiência da atuação dos órgãos fiscalizadores. Então aqui, ó, fiscalizadores. A LOA garante isso, no entanto, no Brasil isso não acontece. Por quê? Como é que eu comprovo? O Disque 100 recebe milhares de denúncias de maus tratos e abandono, e isso evidencia o quê? A insuficiência da atuação dos órgãos, o quê? Fiscalizadores, que meu argumento é fiscalização, escassez de fiscalização. Beleza? Então aqui eu tenho LOA, o meu REF, que é o repertório fundamentador. Aí eu tenho o Disque 100, que vai ser o quê? O meu REC, que é o repertório concreto. Você pode usar para diversas... Pode falar que o Disque 100 recebe diversas denúncias sobre grupo tal. Denúncias de tal. E aí agora o que eu vou fazer? O RAP de novo. Vou retomar o argumento e o problema fazendo uma análise crítica, só para finalizar. Olha como é simples, quando você sabe o que tem que colocar em cada pedaço. Olha só. Assim, a fragilidade da fiscalização favorece o recorrente desrespeito às garantias legais destinadas a esse grupo e reforça perspectivas negativas sobre o envelhecimento no país. Olha o que eu falei. Fragilidade da fiscalização, mais uma vez falei do meu argumento, favorece o recorrente desrespeito às garantias legais
destinadas a esse grupo. Esse grupo é quem? Os idosos. Reforça perspectivas negativas sobre envelhecimento no país. Pronto. E retomei um monte de coisa. Então, ó, é isso. Por isso que aqui, ó, gente, a gente teve recorde de notas 960 mais em 2025, certo? Então, por quê? Porque a argumentação é simples, é um passo a passo. O corretor, ele quer pegar, lembra que ele tem mais 199 redações para corrigir. Então, ele quer pegar a tua redação e falar assim, beleza, ele já olha aqui, sabe para quê, ó? Ele vai olhar primeiro para o repertório da introdução. Peraí, eu volto já aqui. Aí ele vai olhar o operador argumentativo do D1, do D2 e da conclusão. Beleza. Ok. Aí ele vai ver, vai tentar identificar seu projeto de texto. Ele vai ver se a sua tese é problematizada, se ela tem relação com o tema. Se você retoma de alguma forma o repertório. Beleza. O que você disse que era o argumento 1? Tá aqui. O argumento 2 tá aqui. Cumpriu aqui? Cumpriu. Beleza. Em seguida, traz o repertório. Fundamentou? Tem conexão? Fundamentou. Beleza. Tem um exemplo concreto? Tem. Beleza. Finalizou aqui com a análise? Beleza. Fez a mesma coisa no D2? Não, eu troquei. Eu coloquei o repertório antes no D2. Já afeta C3. C3 que é seleção, organização, interpretação e relação. Beleza. Lá na conclusão, avaliou. Tem agente, ação, modo meio? Efeito ou finalidade de detalhamento? Sim. Beleza. 5. Essa ação aqui, essa ação que ela trouxe, essa intervenção, diz respeito ao que ela problematizou? Diz, beleza. Se não diz, perde ponto na C3. É isso que ele fica assim. Ele quer previsibilidade. Então, por que eu sei disso? Porque eu já fui corretora, gente. Já fui. Certo? Não vale a pena ser. Mas eu já fui. E eu sei como que o corretor se sente na 50ª redação. Como que ele está na 10ª redação. Como que ele está na 127ª redação. Então, você não pode cansar os olhos do corretor. Você tem que entregar previsibilidade. E vamos agora. E vocês viram que diminuiu muito o tamanho, né? Ela entregou um canavial no D1, eu diminui bastante. E agora vamos pro D2. Que ela fala sobre o preconceito. O preconceito etário, que ela fala é diretamente conectado com o tema, que ela fala etário, então isso tem a ver. Foi uma boa escolha de argumento. Agora vamos ver como é que ficou. Ademais, operador argumentativo válido. Além disso, ademais, outro sim. O preconceito contra anciãos, denominado etarismo, agrava o problema. Certo? Então aqui a gente tem o RAP dela, preconceito. É o RAP, retomada do argumento e do problema. Agora vamos lá. Ela teve coragem de trazer essa citação aqui do Einstein, viu? Porque a citação do Einstein foi para a lista de repertórios proibidos. Em 2024, apresentaram uma lista. Olha, corretores, isso aqui são os repertórios proibidos. Ou seja, são repertórios considerados de bolso ou forçados. Aí o pessoal, entendi. Então, se colocar aqui modernidade líquida, a banalidade do mal, aquele lá, no meio do caminho tinha uma pedra. Então se eu encontrar esse repertório aqui, eu posso tirar 80 pontos? Aí o pessoal, não, calma. Se eles estiverem produtivos, não pode tirar pontos. Só que o pessoal teve gente que só viu a lista. Então quando tiver esse, eu tiro ponto. Muita gente perdeu ponto porque o corretor não entendeu. Então vamos lá. Aqui a gente tem o preconceito contra anciãos. Agrava o problema. Vamos ver agora nesse contexto. Cabe. Ó, o cabe de novo. Peraí, quantos cabe já tem? Peraí, cadê? Cabe. Deixa eu ver se ela colocou aqui mesmo. Então, uma mudança. Não, lugares como chove, né? Não, temos 2. 3 cabe já, né? Cadê? Cabe. Fazer menção a quem? Ao pensamento de Albert Einstein, segundo o qual é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Menina, corajosa. Eu ficaria assim, eu não passaria nem Wi-Fi. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Beleza. Como ele fala aqui sobre preconceito, ele tem uma conexão com isso aqui, ó, com preconceito. Mas não tem conexão com idosos, mas até aí tranquilo. E aí, uma coisa muito importante que eu vou trazer aqui nesse próximo é que esse repertório ele é muito problemático. Por quê? Porque ele tem como argumento o preconceito etário, ok? E para fundamentar, ele vai utilizar essa frase do Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Só que as pessoas falam, eu vou usar porque é sobre preconceito. Mas essa escolha
No caso, ele é indiretamente pertinente ao tema, em relação ao envelhecimento, mas o problema está novamente na produtividade dele. Para mim, não foi produtivo, tá? E também no seu desenvolvimento. A essência da reflexão de Einstein aqui é que não é só afirmar, ó, existe preconceito. Ele quer que você pense o seguinte, ó, existe preconceito, mas quer que você destaque a enorme dificuldade de desconstruir preconceitos socialmente enraizados como o etarismo. Então o pessoal fala, sou preconceito, vou usar isso aqui do Einstein. Só que você precisa mencionar que é difícil, assim como desintegrar um átomo é difícil, é praticamente quase impossível, né? Aliás, é possível, mas é muito difícil. Extinguir também um preconceito é muito difícil. E aí, um corretor, eu vou ser bem sincera, se eu me deparasse com isso aqui na hora, eu estivesse lá no Enem, automaticamente, se eu visse assim, já o próximo período, eu já atribuiria, aliás, penalizaria em 80 pontos o repertório de bolso. Automaticamente, repertório de bolso. Então, ela vai agora buscar justificar, né? Tal premissa se verifica na sociedade brasileira, na medida em que grande parte da população possui uma visão inadequada acerca dos idosos. Até ela está falando que a população é preconceituosa em relação aos idosos, ok. Percebendo-os como incapazes e fracos para realizar qualquer atividade e compromisso. Eu não sei, compromisso, assim, eu não gostei dessa escolha aqui. Então, até agora ela está falando que essa premissa, né, que ela retomou, ó, premissa, ela retoma o Albert Einstein, se verifica na sociedade brasileira na medida em que grande parte da população possui uma visão inadequada acerca dos idosos, percebendo-os como incapazes e fracos para realizar qualquer atividade ou compromisso. Mas aqui ela não está me falando sobre a dificuldade. Aí ela continua, o que acarreta a não aceitação, muitas vezes, mais uma vez ela está usando muitas vezes, certo? Vou deixar aqui circuladinho, muitas vezes, de pessoas com idade avançada no mercado de trabalho e a apropriação de renda do idoso por parte dos familiares, por exemplo. Ela usou também essa mesma construção aqui, por exemplo, beleza? E aí ela fala, vamos lá. Ela fala que o Einstein falou que é difícil desintegrar um preconceito, assim como é difícil desintegrar um átomo. Só que ela falou só que existe preconceito na sociedade brasileira. Ou seja, não teve um uso produtivo. Não teve um uso produtivo. Faltou, então, essa produtividade. E o exemplo que ela deu também para mim não ornou, que ela fala como é que esse preconceito é visto. Pessoas com mais idade, aliás, não aceitação, muitas vezes, de pessoas com idade mais avançada no mercado de trabalho e apropriação da renda do idoso por parte dos familiares. Isso aqui não é um exemplo de preconceito. Isso aqui é uma falha terrível no desenvolvimento, no projeto de texto, quando ela selecionou isso aqui. E eu até trouxe aqui uma explicação. Quando ela traz, por exemplo, o primeiro, né, que ela fala sobre a dificuldade de inserção dos idosos no mercado de trabalho. Inserção, não sei se essa galera está querendo se inserir no mercado de trabalho. Mas isso aí pode ser etarista de alguma forma, beleza. Só que não representa necessariamente a principal manifestação do preconceito contra pessoas idosas, certo? Eu, por exemplo, estou envelhecendo, eu não sei se eu vou querer essa colocação no mercado de trabalho, mas de qualquer forma, vamos aceitar. Por quê? Mas de qualquer forma, ele tem aposentadoria, pelo menos garantida teoricamente. Aí, quando ela menciona que o segundo, aqui no segundo, que ela fala a apropriação da renda do idoso por familiares como consequência do preconceito, isso aqui não é consequência do preconceito, isso aqui é safadeza, isso aqui é crime, tá? E de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, isso aqui, ó, é violência patrimonial. Isso aqui não é preconceito. Então, vocês perceberam como ela faz uma afirmação e quando ela vai dar exemplo, ela fala uma coisa completamente diferente? Sabe? Ó, eu queria. Vou dar sempre o exemplo do cigarro. O cigarro provoca doenças. Por exemplo, o encravada. Não tem a ver, não tem relação entre o que ela afirma, entre o que ela problematiza e o que ela usa para exemplificar. Tá? Então, para mim, não rolou. E ela continua, assim, ao predomínio de uma perspectiva errônea e prejudicial quanto ao envelhecimento da sociedade, logo é necessária a reversão dessa conjuntura brasileira. Certo, isso aqui tudo bem, no final, mas para mim não. Para mim não rolou. Para mim foi o repertório de bolso.
Cadê o RBzinho? Certo? Menos 80 pontos na C2. E aí agora nós vamos para a conclusão dela. Não, primeiro vamos ver como é que fica a nossa reescrita. Trouxe o mesmo plano que ela trouxe inicialmente. Ademais, o preconceito etário agrava as perspectivas negativas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então aqui está o argumento, ok, é o RAP. Em seguida, o meu ref. Nesse viés, Albert Einstein afirmava ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Reflexão que evidencia a dificuldade de desconstruir estigmas socialmente enraizados. Isso aqui, ó, é fundamental. Então, o que Einstein quis dizer com isso aqui? Quando ele fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Essa reflexão dele evidencia a dificuldade de desconstruir estigmas, preconceitos, né, tabus socialmente enraizados. Aqui eu já garanto um pouco, assim, um cheirinho de produtividade. E continua. Essa realidade que atravessa gerações, isso aqui é muito importante, ó, que atravessa gerações, manifesta-se na falsa percepção de que o avanço da idade implica incapacidade para decidir, participar da vida pública ou exercer plenamente sua autonomia. Então, ó, essa realidade, que é meio que uma manifestação do que o Einstein falou, como que ela é observada na realidade brasileira? Cadê o REC? Falsa percepção de que o avanço da idade implica incapacidade para decidir, para participar da vida pública ou exercer plenamente a sua autonomia. E aí, desse modo, enquanto tais concepções discriminatórias persistirem, continuará sendo dificultada a construção de uma cultura que valorize o envelhecimento e reconheça o protagonismo da população idosa. Então aqui, ó, cadê? Dificultada. Isso aqui tem a ver, ó, desconstruir, dificuldade, desintegrar um átomo. Isso aqui se conecta. Então, enquanto isso aqui permanecer, vai ser difícil construir uma cultura que valorize o envelhecimento, que veja o idoso como protagonista, como alguém capaz, como alguém ativo, certo? Então lembre-se sempre disso. O seu texto, ele tem que ser tudo da mesma família, tem que ser da família de sangue, entendeu? Então, introdução, D1, D2 e conclusão, elas têm que conversar entre si. Você precisa mencionar o repertório de alguma forma, retomá-lo, tá certo? Quando ela fala aqui, ó, nesse viés Albert Einstein, beleza. Aí, essa realidade, isso é uma forma de você retomar. Então, eu sinto que ela problematizou inicialmente nos 2 parágrafos, mas quando ela foi exemplificar, você fica, hã? Não convence, certo? Então, aqui nesse caso, o repertório, para mim, foi de bolso, de qualquer forma, ele também foi improdutivo, beleza? E aí a conclusão, para mim, a conclusão foi ok dela, eu também não costumo dar muito espaço para conclusão, não, eu tenho muita pena de dar 5 linhas, eu fico com pena, caraca, 5 linhas? Eu consigo resolver isso aqui em 2, mas tem que trazer os elementos, né? E ela traz o seguinte, ela traz, portanto, elemento operador argumentativo válido, né? Cabe ao governo do Brasil, responsável. Governo do Brasil, ou cabe mais uma vez? Cabe ao governo do Brasil, que é o agente, responsável pelo bem-estar social, detalhamento do agente, promover uma melhoria nos serviços fiscalizatórios, isso aqui é ação, por meio de maiores investimentos nesse setor, modo meio, a fim de que as leis e as normas que garantem os direitos dos maiores de 60 anos sejam devidamente cumpridas. Aqui ela trouxe agente, detalhamento do agente, ação, modo meio, que é MM, modo meio, afim é finalidade, beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ela já garante 200 pontos na C5. Se ela trouxesse alguma proposta de intervenção que não se relacionasse ao que foi problematizado, aí ela perderia pontos na C3. E ela, além disso, cabe, mais uma vez, ó, cabe ao Estado realizar campanhas sobre as perspectivas positivas do envelhecimento com o fito de que as ideias equivocadas sobre os idosos sejam desfeitas rapidamente. Aqui não achei um bom fechamento, porque o que é um fechamento ideal de acordo com essas mudanças aí na correção da redação do Enem? É você finalizar com um arremate, trazendo o repertório da introdução ou do D1 ali, ó, na finalização, certo? Então eu aumentei aqui, mas tem basicamente a mesma extensão. Portanto, aí o que eu indico que vocês façam, a gente vai ter até aula nas próximas semanas na Marca Texto sobre isso, sobre conclusão.
Portanto, para combater a insuficiência da fiscalização e o preconceito etário, então aqui que eu faço? Eu retomo o meu argumento 1 e o meu argumento 2. Eu nunca gostei de fazer isso, porque eu não gosto de dar espaço para conclusão. Mas tem corretor que tá chato. Eu perdi 40 pontos com um dos corretores e eu não sei por quê. Um corretor deu 200 na C5, o outro deu 160. Né? Não sei por quê. Então, aqui eu tenho a retomada do meu projeto de texto, basicamente. O governo federal, que é o agente responsável pela promoção do bem-estar social, detalhamento, deve fortalecer as ações de proteção à pessoa idosa. Ok. Ponto. Isso ocorrerá por meio da ampliação de investimentos e da realização de campanhas permanentes de conscientização, a fim de assegurar o cumprimento das garantias legais e promover uma cultura de valorização do envelhecimento em consonância com os princípios da Constituição Federal. Então, isso aqui é muito importante para muitos corretores. Você tem que agradar todo mundo. Esse responsável pelo bem-estar social fica inválido, acho superficial. Eu vi muita gente que perdeu pontos por isso. Responsável pela promoção do bem-estar social. O que eu recomendo, inclusive, que vocês façam? Quando você for trazer o seu detalhamento, eu faço sempre o detalhamento do agente. É que você traga, por exemplo, responsável pela promoção do bem-estar da terceira idade, dos idosos, que você traga algo que seja pertinente ao núcleo temático, tá? Para que você ancore de qualquer forma. Deu muito certo para muita gente, não deu certo para muita gente também. Então a gente tem que deixar tudo muito amarrado. Gente, essa nova correção, ela pode ser uma roleta russa, se você não entregar previsibilidade. Eu sei, por exemplo, o que os corretores querem ver em cada parte da redação. O passo a passo, eu sei, o roteiro que o olho deles segue. Por isso que eu treino os nossos alunos aqui como se eles fossem corretores. Por isso que a correção aqui é tão criteriosa, ela é tão dura, porque a gente tem que se preparar para todo tipo de corretor. Aquele corretor que nunca viu um texto, que não sabe o que é Enem, que não tem o mínimo domínio de linhas argumentativas, e também para aquele cara que é um dinossauro, tá? Que quando Deus falou, haja luz, ele já estava com 3 contas de luz atrasada. E é para esse que a gente tem que se preparar. E aí, detalhe muito importante, para atingir os 200 pontos na C4, a grade diz o seguinte, são admitidas no máximo raras ou nenhuma repetição. Raras repetições. Só que quando eu me deparo com cabe 5 vezes, e cabe não é, por exemplo, um que. É o cabe ressaltar, cabe destacar, cabe referenciar. Isso é uma construção que faz parte ali dos tópicos dela. Então, para mim aqui, isso aqui não são raras repetições. Aqui são poucas repetições. E poucas repetições já vai para o nível 4. E também o por exemplo, 3 vezes, que ela usa por exemplo, na mesa. E quando é que uma repetição ela pode te fazer perder pontos? Quando ela salta aos olhos do corretor. Quando fica assim, caraca, eu tava, por exemplo, analisando essa redação e eu não tinha percebido. Mas depois, assim, do quarto cabe, eu falei, rapaz, ela falou cabe outras vezes. Aí lá fui procurar, cabe 5 vezes. Então aqui para mim, menos 40 pontos, certo? E aí algo muito importante, muito importante. Para mim, C1, sendo justo, mas muito justo mesmo, muito justo. E eu não tô falando no critério marca-texto, tô falando no critério Enem. 160 pontos, porque ela teve 3 ocorrências. Quando que você pode tirar 200 pontos na C1? Quando você tem construções elegantes e tal, traz uma certa complexidade, e quando você tem no máximo 2 desvios e no máximo uma falha gramatical. Ela trouxe aqui 3 falhas gramaticais. Então, 3 falhas, meu amor, sinto muito. Não. Menos 140. C2. C2, gente, é 120 pontos. Eu identifiquei o repertório de bolso. Inclusive, eu quero também a opinião de vocês, tá? Eu ainda fiquei pensando, porque para mim nenhum dos repertórios dela estava necessariamente produtivo. Então eu poderia falar assim, ó, não, eu vou descontar só a questão da improdutividade, porque se todos os seus repertórios estiverem produtivos, você fica com 160 pontos na C2. Mas, o que aconteceu aqui? Eu achei o do Albert Einstein não só improdutivo, mas de bolso, forçado demais, tá? E 120 pontos. É assim, gente. E você não pode nem recorrer. C3. Tem lacunas argumentativas. Eu, num dia muito criteriosa, eu daria 120, mas eu vou ficar nos 160 pontos que a gente tá falando do Enem. 160 pontos. Tem muitas lacunas argumentativas, tá? Ela falhou um pouco na seleção e na organização e na interpretação das informações que ela trouxe. Para mim não foi legal. E esse monte de lacuna faz falhar o projeto de texto dela. C4, repetições.
menos 40 pontos. E eu também achei que destoou muito o tamanho, a extensão dos parágrafos dela. Um parágrafo com 4 linhas, outro com 13, se eu não me falha a memória. Então, 3 vezes mais que o outro parágrafo. E C5, 200 pontos. Isso aqui dá 480, 580, 600, 800 pontos. Mas eu, vou colocar até minha rubrica aqui, eu fui boazinha. Esse aqui foi o desempenho que ela teve com todos os corretores da redação. E essa aqui, ó, essa redação dela, ela foi avaliada inicialmente por 2 corretores, certo? O primeiro atribuiu 960 pontos para ela. Ah, essa aqui, não foi a de 720, não. Ai, não, calma. O avaliador 2 deu 800 pontos para ela. Aí o que acontece? De 960 para 800, dá 160 pontos, dá mais de 100. Foi para o terceiro corretor. O terceiro corretor deu 880 pontos. Beleza. Aí a gente não sabe necessariamente por que, quando a gente tem aqui 900, ela vai pegar a média aritmética dessas duas, né, das duas mais próximas, que vai dar 840. Só que 840 ainda destoa muito disso aqui, de 960. Foi para a banca. A banca esqueceu tudo e deu nota 1000 para ela. 2 mestres e 2 doutores. O corretor 1 deu 200 na C1, 200 na C2, 160 na C3, 200 na C4, 200 na C5. O 2, 160 na C1, 120 na C2, 160 na C3, 200 na C4 e 200 na C5. Quase que fica igual a minha aqui. O terceiro corretor, eu não sei porque que ele deu 120 pontos na C1, que pegou muito pesado. 120 pontos na C2, 120 na C3, 160 na C4 e 200 na C5. Esse terceiro aqui, caramba, acho que eu confundi, não? Porque eu acho que vai dar mais aqui embaixo do que em cima. E a banca deu 1000, 200 em tudo, tá? Eu não concordo com esses 120 pontos aqui, não concordo com isso. Isso aqui é uma redação já que atinge um nível um pouco mais precário. Beleza? Talvez esse 120, tá? Mas eu também não concordo com 200 aqui, não concordo com 200 aqui. Então, esse foi o desempenho. Mas eu acho que tá muito louco. Isso tá muito louco. E lembrando sempre que é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. Viu? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Qualquer dúvida, procura a gente também, já deixa o like, viu? Então, ó, um cheiro na tampa do olho de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês.